Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia a todos, amém? Para Deus poder vos assentar. Bom ver os irmãos aqui, que saudade, gostoso vê-los nesta manhã para nós estarmos adorando ao Senhor. Você já cumprimentou o irmão que está aí próximo de você ou de longinho, fez assim para ele, assim, paz, né? Que Deus abençoe você, um domingo de muita paz, muito amor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Hoje tem uma palavra tremenda para nós estarmos compartilhando sobre maturidade, mas antes eu quero só passar o recadinho dos nossos cultos. Semana que vem já é o primeiro domingo do mês, né? De novo, gente, passou tão rápido. Nós vamos estar tendo Santa Ceia. Vamos fazer Santa Ceia, igual nós fizemos no outro domingo, né? De ceia. Obrigado, minha querida. Nós vamos fazer a nossa Santa Ceia diretamente aqui da Igreja Apostólica Efrata, às 10 horas da manhã, e às 18 horas nós faremos também a live. Então você que não vai vir na igreja, você vai estar acompanhando diretamente da sua casa, e vamos fazer do mesmo jeito, né? Fiquei feliz, eu vi umas pessoas que fizeram a ceia em casa, e aí tiraram a foto, mandaram a fotinha da família, né, tomando a ceia, né, Simone? Aquela emoção tão gostosa, né, Dinil? Aquele momento de família. É aquilo que eu falo, tem coisa, gente, pelo menos eu aprendi assim na vida. Infelizmente, lutas, dificuldades, batalhas, privações, fazem parte da vida do ser humano. Nós só temos duas escolhas: ou sucumbir a elas, desistir, ou tirar coisas boas de coisas ruins. E Deus é tão maravilhoso que Ele faz isso. Ele pega situações ruins e daquelas histórias de caos Ele tira muitas coisas boas. E às vezes nós, como nós estamos enfrentando essa dificuldade do coronavírus, sempre a gente toca nesse assunto, a gente pode tirar coisas boas dessa coisa tão ruim. Não que o corona é bom, mas nós podemos tirar alguma coisa boa de aprendizado, de ensinamento e de ressignificância na nossa vida. E uma coisa que eu achei bem legal na ceia foi isso. Às vezes nós chegamos na igreja, é o pastor, é o diácono, é o pessoal que serve um ao outro, e aí nós vimos as famílias ali, talvez vivendo. Aí sim eu vejo esse lado de quando perguntam para os pais: pai, o que a gente está fazendo aqui na Páscoa, né? Nós estamos celebrando a nossa passagem. Nós estamos ensinando um para o outro. Então imagine a figura do pai para o filho, do filho para o pai, de estar ali servindo a ceia. Então nós vamos fazer da mesma maneira nesse próximo domingo, tá bom? Às 10 horas da manhã. Terça-feira, culto normalmente, daqui da Efrata, diretamente, e também online para você estar acompanhando. Na quinta-feira, estarei ministrando também a palavra online diretamente. E na segunda sexta-feira, essa aqui vai ser a primeira, estou certo na minha conta? Ou não? Não. Já é a primeira, essa sexta-feira aqui? Primeira sexta-feira do mês? Que é feriado, 1º de maio, é isso. Sem ser essa sexta, na outra sexta-feira nós vamos fazer nossa reunião de oração. Normalmente de toda segunda sexta-feira do mês nós vamos estar aqui. Tá bom? Recados dados. Todos não vemos a hora de voltar para nós estarmos cultuando ao Senhor. Eu confesso que eu estou na expectativa, né? Eu vejo assim o pessoal, mais gente aqui assim comigo, a gente mais esteja mais distante, mas estamos aqui adorando o Senhor. Mas eu tenho uma expectativa, porque assim, a gente olha pela fé, sim, mas eu tenho uma expectativa com a volta da igreja do Senhor Jesus, a nossa reunião. Qual é a igreja que nós vamos estar retornando? Eu peço a Deus, não só como Efrata, que a gente não parou, assim como outras igrejas não pararam, que tenha qualidade. Que volte cristãos maduros, cristãos prontos para a batalha, de mente transformada, a gente conseguir ter resiliência, né? Você passar por uma coisa e aquilo não determinar você conseguir ir até o chão, parece assim que vai quebrar, mas daqui a pouco você volta e está da mesma maneira, firmado na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é maturidade. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Quero falar sobre alguns pontos. Quero falar sobre herança, quero falar sobre paternidade e quero falar também sobre maturidade, porque essas coisas, elas andam muito junto com a gente.
Saiba de uma coisa. Deus, Ele quer te levar a lugares mais altos. Deus, Ele quer te fazer viver coisas tremendas. Mas Ele jamais vai atropelar uma coisa que nós gostamos de atropelar. Processo. Processo. Gente, como é triste. E eu falo assim de todo o meu coração. Eu estou em paz. Eu estou em paz na minha vida. Estava conversando agora há pouco com a Joana, a gente estava falando sobre isso, né, Joana? A gente conhece vários pastores, conhece vários membros, tem vários irmãos que a gente compartilha, que já teve um momento da história com a gente, convivemos, crescemos juntos. Então, eu sou uma pessoa bem resolvida e em paz com todo mundo, com todo mundo. Mas uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, que também não difere da caminhada fora de uma igreja, mas acaba se mesclando, é que o maior problema para todo ser humano é que ele sempre atropela processos. Às vezes as pessoas estão começando um processo aqui, elas já se sentem prontas lá. É aquela pessoa que começou a namorar hoje, ela já pensa que já vai ser pai amanhã, já estou pronto. É aquela pessoa que começa a faculdade hoje, né, vai fazer o direito, e aí a pessoa fala, pronto, agora eu sou advogado. Pronto. Não leu nenhum a Bíblia do advogado, né, Márcio? Não leu, tem muita coisa para acontecer. Para você formar o básico, depois tem OAB, tem especialização, tem muita coisa. Mas aí o pessoal fala assim, o que é? Sou doutor. Doutor da onde? É doutor. Não, existe um tempo, existe um processo. Às vezes a nossa história da nossa vida também, estamos na igreja. Também existem processos para um pastor, existe processo para o líder, um apóstolo, um evangelista, para cuidar das crianças, qualquer área. Tudo existe um processo. E o maior processo que existe é para que a gente venha chegar o quê? A maturidade. Só que às vezes, no processo dessa maturidade, nós nos esquecemos do que são algumas coisas importantes para a gente. Uma delas é que muitas vezes nós nos esquecemos do que significa uma herança. E aí nós falamos, por exemplo, que nós somos herdeiros de Cristo, né? Co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Mas você herdou o quê? Né? O que foi que você ganhou? O que você tem? E será que para aquilo que você ganhou, aquilo que Deus te deu, você já tem maturidade para vivê-la? Como é que está a mente de uma pessoa que tem a maturidade para entender o que é essa herança? O que nós fomos escolhidos? Em que nível nós estamos? Porque às vezes nós estamos almejando coisas grandes em níveis pequenos. Nós não estamos prontos para eles ainda. E para a gente, como líder, olhar e dizer assim, olha, eu estou cuidando das pessoas que Deus me deu, não por número, mas porque é a função que Ele me deu, é muito difícil quando nós nos comparamos com outras pessoas. Então, por exemplo, Deus entrega 500 pessoas nas mãos de um líder para cuidar. Se realmente Deus entregou, é porque Deus viu que aquele líder tem a capacidade de cuidar daquilo. E na cabeça do líder entender que ele tem essa condição e por isso Deus entregou. Também nos faz entender que se Deus entregou menos na nossa mão, é porque é dentro da nossa capacidade, da nossa maturidade. Amém? Só que eu e você precisamos entender quem nós somos nisso, para que no processo a gente não se perca e não se frustre. Amém? Está dando para entender? Porque nós temos uma tendência muito grande de comparativismo. Eu vou me comparar ao irmão ali. Aí o outro não, vou me comparar ao outro. Sempre que você fizer isso, você vai ficar em frustração. Você não precisa se comparar. Você precisa ver o lugar que você está. Aonde que é o seu nível. Se você está pronto para aquilo que você está fazendo. Se você está no centro da vontade de Deus. Porque quando Davi estava cuidando das pequenas ovelhas, para os irmãos eram pequenas e poucas ovelhas. Para Davi era a obrigação dele. E quem não consegue cuidar de meia dúzia de ovelhas, não vai cuidar de uma nação. Se você não estiver pronto para cuidar do pouco que Deus colocou na sua mão, você não tem maturidade para cuidar daquilo que é maior do que você. Está dando para entender? Deus não vai entregar nas mãos
de um filho algo tão importante como almas. Se ele não estiver pronto. Precisa estar pronto. No mínimo. Está dando para entender? Apóstolo, onde o senhor quer trabalhar com isso? Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Procura deixar separado mais uns aqui. Você vai abrir sua Bíblia em Gálatas. Mas depois você não vai fechar não, depois tem outras referências. Gálatas. Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas 4. Agora, através da palavra, você vai entender melhor tudo que eu estou querendo passar para vocês aqui, hoje, nessa manhã, que o Espírito Santo colocou no meu coração, o pessoal da rádio está acompanhando aí também. A gente está acertando ainda a questão do som, né, José, para ver se a gente consegue passar pela rádio depois. A gente está preparando aqui algumas coisas que nós vamos fazer 2 horas direto de louvor na Igreja Apostólica Efrata. Possivelmente será no segundo sábado. Nós vamos fazer um encontro de adoração aqui. Vamos fazer 2 horas de louvor e adoração. Vai ser live e também vai estar aberto para quem quiser estar aí, né? Se tudo der certo, vai ser no segundo sábado do mês que vem, tá bom? E aí a gente está acertando o pessoal da rádio, então a gente deixa os louvores na rádio e depois a gente entra com a palavra. Então o pessoal tem essa diferença porque sai limpinho lá para a rádio e o som do louvor não está saindo ainda perfeitinho lá para a rádio, tá bom? Por isso que às vezes dá essa diferença dos horários do início da palavra. Mas nós vamos iniciar com a palavra do Senhor. Gálatas 4, versículo 1 até o versículo 7. Amém? Diz assim: Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, és filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Outrora, quando não conhecias a Deus, servias o que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Vou ler um pouquinho mais aqui. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Temo a vosso respeito que não haja eu trabalhado em vão entre vós. Irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque também eu me tornei como vós. Nenhum mal me fizeste. Vou parar por aqui. Ao ler Gálatas capítulo 4, ele vai falar sobre maturidade, sobre mandamentos, sobre lei. Por quê? Ele vai mostrar para nós aqui que a palavra de Deus, ela funcionou para as pessoas ali, que a carta de Gálatas, a gente precisa entender que ela é uma carta escrita para judeus principalmente, né? E pessoas que estavam querendo impor os antigos ritos judaicos para o povo cristão agora. E a gente sabe que o povo cristão é um povo que tem tanto judeus, como também tem pessoas que são gentios. Essas pessoas se tornam um só povo em Cristo Jesus. Só que aí o pessoal estava vindo com a seguinte ideia: já que Cristo era judeu e seguiu todas as regras do judaísmo, né, o aprendizado, nós também, para sermos cristãos, devemos também ter os mesmos rituais.
Só que se for fazer isso, nenhum gentil vai poder ser cristão de verdade. Por quê? Porque nós não somos judeus de essência. Não temos o pedigree de judeu, vamos dizer assim. Então o que acontece? Ele está dizendo, não, agora esse tempo acabou. E o tempo que se inicia é um tempo de paternidade. Mas não através de rituais. Não através de genealogia sem fim. Não através de ritos judaicos. Não. Agora é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Só que muitas vezes as pessoas estão vivendo debaixo de muitas regras. Por quê? Porque não há maturidade. Embora exista uma herança, embora existam promessas, as pessoas deixam de viver por não entender a herança, por não ter maturidade e tentar adaptar ao seu jeito. Vou explicar para vocês aonde eu quero chegar. Primeiro, vamos falar rapidamente o que é uma herança. Quem já recebeu herança aí? Quem já recebeu herança? Não sei se foi das boas, né? Não sei se foi aquela coleção de moeda velha, né? Eu não sei se foi aquele casarão. E a gente sabe, quando fala herança, o que pesa no seu coração? É coisa boa ou é coisa ruim? A gente já pensa lá que é coisa boa, né? Mas às vezes vê as coisas ruins, né? Eu vou deixar um monte de roupa velha para você de herança aí, ó. Vou te deixar uma casa sem documentação, sem partilha para dividir em 50 pessoas. Ele fala, tá aqui, ó. Aí fala assim, doutor, faz aí o inventário para nós. Fala assim, meu Deus do céu. Quanto vai ficar? Vale mais do que a propriedade, o que você vai gastar. Aí você fala, que herança, né? Que presente de grego o pessoal começa a dizer. Às vezes, ou então você fala assim, nossa, recebi uma herança. 30 casas, tudo organizadinho, bonitinho. E meus pais deixaram para mim administrar e sou filho único. É uma boa herança? É uma boa herança, né, Mário? Você fala, nossa, boa herança, né? E aí, imagine você pega uma boa herança dessa também e dá na mão de uma criança. Você pega uma herança, 3 casas, tudo bonitinho, e dá na mão de uma criança. O que ela vai fazer? Nada. Eu lembro, uma vez, para você ver como é maturidade, como é entendimento, e saber a significância das coisas, eu me lembro que a minha filha Gabriela, mais novinha, que tem síndrome de Down, uma vez ela arrumou um namorado. Aí ela arrumou um namorado, e aí estavam os dois dentro do carro assim, comigo assim, né? E aí o menininho chegou e falou assim, eu posso casar com ela? Aí eu falei assim, já vou matar essa história, perguntar para ele o que é casamento. Aí eu falei assim, o que é casamento? E os dois, né? A Gabriela com síndrome de Down e o outro com síndrome de Down também. E aí ele falou assim, é porque ela é minha vida. Olha que bonitinho, né? Aí eu falei, legal, que bonitinho. Aí eu falei assim, como que vai ser o casamento de vocês? Ele falou assim, ó, vai ter coxinha, vai ter piscina de bolinha, vai ter pula-pula e música. Eu falei, tá, vai ser assim a festa de casamento? Você faz o casamento, pai? Vai ser desse jeito eu faço. Não tem noção do que é o casamento. Não tem noção daquilo que está assumindo, né? E aí uma vez ela começou daí acabou tudo isso daí, né? E aí um dia ela começou a ficar interessada com uma pessoa que eu perguntei para ela, falou assim, pai, então eu falei, você está interessada nessa pessoa? Ela falou, por quê? Eu falei, tem síndrome de Down? Ela falou, não. Eu falei, então você não pode se interessar por ela. Porque na cabeça dele, que não tem síndrome de Down, o projeto é outro. O pensamento de casamento é outro. Ele tem um entendimento diferente. Vê os níveis do raciocínio da coisa. O que eu quero dizer para você? As coisas, existem certas responsabilidades na nossa vida que às vezes nós não temos ciência daquilo que nós estamos falando. A minha filha, no caso, né, dando esse exemplo, por causa de todo esse problema, né, que vem com a síndrome de Down, você olha e você fala, bom, ela está dentro do nível dela, trazendo um raciocínio do que é uma festa, um casamento, e tudo mais, e eu já jogo pesado, eu faço, você precisa aprender a tomar o banho direito, você precisa aprender a fazer a comida direitinho, né? Como que você vai fazer comida para o seu marido, né? Aí já se perde todo o negócio, porque não sabe a proposta, não sabe a responsabilidade que vai assumir. Eu trago algo assim que faz parte de um cotidiano, né, de muitas pessoas, da minha vida também, mas eu trago isso para a nossa vida. Será que nós temos ciência, conhecimento do que é a herança, do que Deus tem para nós,
do que Paulo está dizendo aqui, que as pessoas, quando elas não são maduras ainda, elas não conseguem desfrutar de uma herança porque elas não sabem o que receber. Às vezes nós também, da mesma maneira, não conseguiremos desfrutar de uma coisa se nós não soubermos o valor dela. Você sabe o valor da sua salvação, o preço dela? Você sabe do que você foi perdoado? Às vezes a gente passa, por exemplo, no momento que a gente está passando de crise, por causa do coronavírus. Não tem jeito. Eu não estou profetizando caos, mas é uma realidade. Que todos nós vamos ter que administrar as nossas vidas de maneira diferente. Não existe aquele negócio para nós que está tudo de qualquer jeito. Não vai. E aí, às vezes, nós trazemos para dentro da igreja, nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus, no nosso dia a dia, também com esse entendimento, a sabedoria de dizer o seguinte: bom, passar com Deus na crise é saber administrar também a vida. Aí as pessoas às vezes pensam assim, sem maturidade: não, passar com Deus por essa crise, não vai acontecer nada. Não, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, vai mudar nada. Olha, eu não vou ter que administrar isso, não vou ter que administrar aquilo. Não, isso é falta de maturidade. Você vai ter que administrar as suas finanças, você vai ter que administrar os seus recursos. Tem coisa que você vai dizer não, você não vai conseguir viver da mesma maneira que você vivia, até que equilibre as coisas. Amém? Isso é maturidade para lidar com as suas dificuldades. Será que nós estamos tendo essa mesma maturidade para lidar, administrar com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Talvez nós não estamos entendendo essa responsabilidade do que Deus te entregou nas mãos. Apóstolo, e o que é que Deus entregou nas nossas mãos? A Bíblia nos ensina que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? Que a responsabilidade que você tem é grande. E significa que para você usufruir de toda essa herança, de tudo que Deus tem para a tua vida, Ele vai levar você, vai conduzir você à maturidade, a amadurecer na sua vida. Apóstolo, e como é que Deus vai fazer para mim amadurecer? Várias situações. Dificuldades nos levam a amadurecer. Se você, por exemplo, pega... você que gosta de assistir, por exemplo, Animal Planet, essas coisas todas assim. Você vê que a tartaruga vem lá do mar e vai lá na ponta lá da praia e deposita os seus ovinhos, não é isso? E ela vai embora, ela volta para tirar os filhotes? Não. O que os filhotes têm que fazer? Sair sozinho. Se você for lá e ficar ajudando cada tartaruguinha a descavar, quebrar o ovinho e tirar de lá, você vai estar ajudando ela? Você vai estar trazendo um prejuízo. Por quê? Porque ela precisa chegar até lá. Ela precisa, nesse caminho da dificuldade, os primeiros passos dela, a chegar até o mar e sobreviver lá. Se você se meter nesse processo, o que você acha que está ajudando, você está atrapalhando. E tem coisas que Deus, Ele assiste a gente, Ele vai só coordenando o negócio aqui, para a gente não cair de vez, descambar, mas é o processo da maturidade diante das suas dificuldades que vão te fortalecer para viver outras coisas lá na frente. E tem gente no meio desse caminho que desiste. Desistir no meio do processo. Por quê? Porque pensa que o processo de Deus é indolor. Só é indolor para aquele que já morreu. Mas para aquele que ainda vive muito, sempre vai trazer dores. Crescimento traz dor. Crescimento traz mutação na nossa vida. E o crescimento de Deus justamente faz isso com você. Por quê? Porque Ele vai te amadurecer para você poder tomar posse de uma herança que Ele tem para a sua vida. Só que nós não estamos muitas vezes entendendo isso, não estamos conseguindo valorizar essa herança, valorizar o que é ser filho de Deus. Vocês estão comigo entendendo aqui? Estou dando uma pincelada em vários pontos. Mas como que a gente não está entendendo, apóstolo? Eu vejo por algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Marcos, capítulo 7, versículo de número 26. Você que está aí acompanhando, anotando. A gente percebe uma conversa de Jesus com aquela mulher cirofenícia, que nos revela uma coisa muito interessante. Quando aquela mulher vem atrás de Jesus, clamando a Ele: olha, me acorde, faz um milagre, minha filha, olha, estende as suas mãos para ela, me ajuda. E os discípulos começam a ficar incomodados com a mulher insistentemente atrás de Jesus,
Jesus para porque, não por causa da mulher, mas para porque os discípulos pediram para que ele parasse e começa, ao invés de dar atenção para a mulher e ajudar e fazer alguma coisa, ele disse para ela que ele não veio para resolver o problema dela. Não, agora não. Eu vim para os filhos. E não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher diz o quê? Mas até as migalhas satisfazem os cachorrinhos. O que Jesus está dizendo para ela é justamente a figura que o judeu tinha a respeito da pessoa que não tem aliança com Deus. Mas o que ele está dizendo para ela é o seguinte: você não faz parte dos filhos. Mas é interessante que quem são os filhos? Aqueles que estão andando com Jesus. Mas os filhos conseguem reconhecer o banquete que tem na mesa? Não consegue. Os filhos não conseguem reconhecer o alimento que cada dia a gente vê pela nossa casa. Às vezes nós falamos assim que tem crise, tem isso, tem aquilo. Por mais que tenha crise, que está num momento difícil, as coisas estão caras. Você vai no mercado, R$100, você sai com 2 sacolas, irmãos. Por mais que exista isso, não existem lugares que antes de coronavírus já não existia situação pior, que nem alimento tinha, seja aqui no próprio Brasil, ou até mesmo África, ou qualquer outro lugar, crianças tomando banho numa água que você fala, não dá para tomar banho nessa água. Pessoas se alimentando de uma maneira muito precária, difícil. E quantas vezes nós, dentro da nossa casa, os filhos reclamaram da comida que estava comendo? Sim ou não? Quantas vezes olhamos essas situações de cada dia que a gente consegue, por exemplo, no final de semana comer uma pizza, ou no final de semana fazer um churrasco? Gente, tem gente que eu não sei como consigo, quase todo dia, eu conheço um pessoal que quase todo dia na semana tem churrasco. Meu Deus do céu, sempre tem churrasco na casa da pessoa. Eu falei, meu pai, no final de semana não passa sem ter um churrasco lá. E eu falo, papai do céu. Agora, será que há essa valorização desse churrasco, essa alimentação na mesa? Será que nós valorizamos essa alimentação na nossa mesa? Só trazendo uma ilustração para você entender. Será que nós valorizamos o que é ser filho de Deus? Será que nós desfrutamos do que é isso? Será que nós nos alegramos à mesa? Ou será que pessoas que se alimentam de migalhas, elas conseguem reconhecer mais o valor daquela migalha do que a gente reconhecer o banquete que a gente tem todos os dias? Às vezes nós temos uma boa palavra, às vezes nós temos uma oportunidade que Deus nos dá, nos traz para a mesa, prepara o melhor, faz aquela mesa bonita, e a gente despreza. E existem pessoas que não são os filhos, que é o caso da mulher, que ela está dizendo, uma migalha pode resolver o meu problema. A mulher tem tanta fé que um pouquinho resolve o problema dela, e os judeus que estão na mesa não conseguem desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para elas. Tem tanta coisa que Deus preparou para você, para mim, para nós, e nós não estamos desfrutando. Não estamos desfrutando nem da migalha, e nem o entendimento que é sentar à mesa. Imagine você ter um banquete e ficar esperando cair farelo, gente. Não é insano? Deus tem um banquete para você como filho. Só que se você não tiver maturidade, você não vai conseguir reconhecer isso na sua vida. Deus tem te sustentado, Deus tem estado com você, Deus tem perdoado você, Deus tem te amado. Só que muitas vezes nós não estamos desfrutando de tudo isso. Mas por quê? A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa que não conseguimos reconhecer esse perdão todo sobre nossa vida. Às vezes as pessoas dizem, por exemplo, se você olhar da ótica de que você tem muitos direitos, Deus tem que fazer com que sua vida continue no mínimo do jeito que ela está, ou daí para melhor. Sim ou não? É assim que a gente olha. Eu tenho os meus direitos, então é o seguinte, minha vida não pode baixar esse nível, porque afinal de contas Deus está comigo. Ponto. Se baixou o nível, Deus não está comigo. Isso é olhar de uma ótica de quem tem direito. E da ótica de quem não tem direito. Se você estiver comendo arroz e feijão, Deus é contigo? E se você tiver só arroz? Deus é contigo. E se você não tiver mais aquele churrasco de todo dia, Deus é contigo? Deus é contigo.
Ah, não, mas aí Deus não é Deus. Não, Deus, ele continua sendo Deus. Só que agora você entendeu que da ótica da maturidade, você não tem direito. Tudo é graça. É graça de Deus. Essa é a maturidade. É a maturidade para saber lidar com tudo isso e não fazer as crianças mimadas. Eu preciso tanto daquela minha bolacha com recheio, mas hoje não dá, vai ter que ser a maisena. Não, mas eu quero aquela com recheio. Se não for aquela com recheio, não, você é mimado, você é infantil, você é imaturo. Por quê? Porque tem que ser do seu jeito, e as coisas não partem de você, as coisas partem de Deus. Você nunca vai herdar algo tão grande de Deus com essa meninice. Fica usando, né? Imagine eu chegar aqui para você com sapatinho de crochê e gorrinho. Olha que bonitinho. Com aqueles 2 pomponzinhos aqui. Oi, gente! Tá doido, rapaz? Maluco? Mas às vezes nós não estamos agindo assim, com imaturidade na nossa vida, que nem criancinha, querendo que seja feito do nosso jeito, fazer segundo a nossa vontade. Afinal, Deus tem que mostrar que Ele é Deus. Deus tem que mostrar que Ele é o tal e tem que fazer aquilo que eu quero. Não inverta isso daí não. Ele senta no trono, você se rebaixa, você se humilha e Ele exalta você. Coloca Ele no lugar dele, você no seu lugar. Porque isso é maturidade, é entender que Ele é pai, você é filho. A mesma dificuldade que muitas vezes os filhos têm de entender que o pai é pai e o filho é filho, às vezes a gente tem esse problema com Deus, quer colocar Deus como filho e a gente como pai. Ou seja, nós queremos dominar Deus, você não vai dominar Deus, você precisa ter esse entendimento, você precisa também amadurecer e valorizar aquilo que o pai tem colocado na mesa para você. Apóstolo, mas é só essa daí que tem? Não. Tem uma outra história na palavra de Deus que nos mostra justamente uma imaturidade muito grande. Muitas vezes que nós ouvimos a ministração sobre a parábola, a história do filho pródigo, nós vemos o filho esbanjador. Mas a gente não pode se esquecer daquele filho que ficou em casa, que é muito interessante o que ele fala para o pai. Quando ele chega, ele está no campo, e o irmão dele tinha chegado em casa, ele vê aquela festa, ele quer saber qual o motivo da festa. E aí ele pergunta, o que está acontecendo? Aí os empregados dizem para ele, o que está acontecendo é que seu irmão, que tinha ido embora, voltou, e seu pai fez uma festa para ele, matou um cabrito aí, fez uma festona, porque ele voltou. O menino automaticamente, o que ele faz? Como assim? Ele se recusa a entrar na festa. E aí o pai, sabendo que o menino não quer entrar na festa, não quer se alegrar junto com ele, fala assim, filho, por que você não entra? Ele falou assim, você acha que é justo isso, pai? É injusto. O que é injusto, filho? É injusto, teu filho foi lá, gastou tudo daqui que lhe foi dado, e agora ele volta como se nada tivesse acontecido, e o senhor faz uma festa para ele, e o pior, eu me sinto desonrado. Mas por que você se sente desonrado, filho? Porque eu estou com o senhor sempre, e o senhor nunca reconheceu em mim isso que eu sou para o senhor. O senhor nunca me deu um cabrito, o senhor nunca me deu uma festa para me fazer com os meus amigos. O que o pai responde para ele? Ué, eu não preciso te dar o que já é teu. Você só não faz festa porque você não quer. Quanto tempo faz que você não faz uma festa por causa da salvação que tem na sua vida? Quanto tempo faz que você não faz uma festa em gratidão a Deus dentro do seu coração por tudo que Ele fez na sua vida? Aí às vezes vem uma pessoa que não tinha sido salva ainda, que veio para os caminhos do Senhor e faz aquela festa, aquela alegria, aquele primeiro amor, aquela salvação latejando no peito. E aí o filho que está dentro fica olhando e fala assim, nossa, para que tudo isso? Você não se alegra mais com o banquete que você poderia estar fazendo. E as pessoas precisando daquilo que você tem. E você poderia compartilhar com elas. Está dando para entender? Estamos na casa de Deus e não fazemos a festa. Estamos no banquete cheio de fome. Mas por quê?
Porque nós não temos a consciência do que Deus deu para nós, para você satisfazer, para você lavar a sua alma, para você limpar o seu coração, para você edificar a sua vida, para você amadurecer, para você poder tomar posse dessa herança. Mas enquanto você não reconhecer o valor daquilo que você recebeu, você não vai entender a responsabilidade que você terá para administrar aquilo. Imagine só, nós vemos situações acontecer nas duas mãos, por exemplo. Já vimos pessoas que vêm de famílias que não dá herança nenhuma, e dali ele levanta uma herança. E tem pessoas que vêm de famílias com muita posse, que arrebenta com as heranças. Não tem os dois lados? Administração. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: a herança de Deus são seus filhos. Essa é a herança do Senhor. Então ele não vai entregar na mão dos outros uma coisa para ser destruída. Não. Ele vai exigir a tua maturidade para você não destruir aquilo que ele mesmo edificou. O investimento de Deus, só para entender, ele não vai ser perdido. Ele não vai entregar nas mãos de qualquer um. Quem está entendendo? Tem coisas grandes para Deus entregar nas suas mãos? Sim, mas ele vai te levar pelo caminho do amadurecimento. Ele vai te fazer amadurecer para você poder alcançar aquilo. Apóstolo, mas como que a gente começa fazendo isso? Primeiro, valorizando aquilo que a gente tem. Não pense que se você não valoriza o que você tem, você vai valorizar o que você não tem ainda. Se eu tivesse... Não, se você não consegue valorizar o que você tem hoje, você não vai valorizar aquilo só porque custa mais. Não. Você vai ser desleixado, porque nós somos pessoas que acabamos nos acostumando com aquilo. Sim ou não? Você fala, eu queria tanto aquele carro. Você não está com ele até hoje? Era o que você tanto queria. Mas é que tem outro melhor. Ou seja, você é insatisfeito por si mesmo. Você não vai conseguir essa satisfação. Você vai, estou pleno. Não. Você sempre vai estar insatisfeito, querendo algo mais, vivendo algo mais. Então, se você for colocar as suas expectativas, essas coisas em coisas mutáveis, em você mesmo, no seu sentimento, não vai valer nada. Você precisa primeiro valorizar o quê? Seja pouco, seja muito. É seu. Tem um valor. Quando a gente, por exemplo, fala assim, eu vou comprar um carro, não, vou comprar uma casa, não, vou comprar uma roupa. Qual o preço daquilo? Não é só um preço, tem um valor. E qual é o valor? A sua noite que você ficou sem dormir, as vezes que você deixou de viajar, a roupa que você não comprou para comprar a sua casa, para acabar seus estudos. Tem todo um valor. Só que a gente mensura isso? A gente mensura 5, 10, 15, 20 reais, 20 mil, 30, 100 mil. Isso tem muito mais valor do que preço daquilo que a gente está fazendo. Então você precisa aprender o quê? A valorizar, seja mínimo, para que você possa alcançar coisas grandes. Ou você administra bem e ama bem o que você tem na sua mão e usufrui daquilo com responsabilidade, com maturidade, ou você nunca vai chegar a algo maior. O que Deus entregou nas suas mãos hoje? Você está valorizando? Você está entendendo? Como é que você está cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Porque daí você vai descobrir onde você vai chegar. Porque quem não é fiel no pouco, não será colocado sobre muito. Mas não é também falar sobre dinheiro. O pessoal pensa, só fala sobre dinheiro. Não, é o pouco que lhe foi dado. A responsabilidade de Adão era cuidar do Éden que lhe foi dado. Um Éden lhe foi dado. E você precisa cuidar dele. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Está cuidando do seu Éden? Porque é o seu Éden. Gente, pensa nisso. Pensa nisso, mas só é meu Éden. É o meu cantinho. Pode ser um lugar de paz, pode ser um lugar de derrota. Está dando para entender? Está nas mãos de quem? Nossa. Você faz do seu lar um Éden, um jardim de delícias. Mas você pode fazer desse mesmo lar um lugar de destruição. Você pode, com maturidade, você lutou tanto para ter aquilo, e o inimigo fica à volta para te roubar de todas as maneiras. E a primeira coisa, acho que a Letícia estava ministrando aqui, falando sobre gratidão, não foi, Letícia? A gratidão de reconhecer naquilo que está nas suas mãos, que é um banquete de Deus. É o melhor de Deus para você naquele momento, você saber valorizar, ter maturidade para lidar com aquilo, saber a herança que recebeu, saber quem você é. E às vezes nós não temos essa noção. Estamos presos aqui.
Talvez você fale assim, apóstolo, está meio desconexo, é bastante informação que o senhor está falando, vários assuntos. Tem um homem aqui na palavra de Deus, que a gente vai usar ele como exemplo, para mostrar, ele reconhece o que é a herança dele em Deus. E a herança dele em Deus é muito mais do que as coisas dessa terra. Eu estou usando as coisas mais humanas para você entender. Mas na verdade eu quero chegar nas espirituais, porque as espirituais são mais altas do que as humanas. Amém? As humanas a gente vê aí o caos que acontece por causa do coronavírus. A gente sabe as administrações financeiras que a gente tem que fazer, investimento que às vezes a gente pega uma herança e poderia ter se dado tão bem. Eu hoje mesmo, por exemplo, eu olho para mim e dou testemunho particular. Tem coisas que aconteceu na minha vida, eu e da minha esposa, que eu falo assim, a gente poderia ter investido diferente. Por exemplo, hoje, eu tenho uma casa grande que eu queria ter uma casa menor. Mas na época, o investimento de uma herança que veio, virou uma casa grande. Eu poderia ter duas em vez de um hoje. Exemplo, tipo 2 apartamentos em vez de uma casa. E um apartamento me atenderia. Mas e aí? Eu soube administrar um negócio? Graças a Deus não joguei fora, né? Mas assim, tem lá a casa, mas eu poderia ter outras maneiras administrativas da coisa. Momentos de a gente estar. Mas eu poderia também ter perdido tudo. Não ter nada. As oportunidades, elas sempre vêm. Só que se nós não tivermos maturidade para lidar com elas, a gente pode perder tudo. Do nada, pode perder tudo. São coisas humanas. Agora, apóstolo, e as coisas eternas? Essas, conquistadas em Deus, são eternas e jamais perdemos elas. Aí que está esse ponto que eu quero chegar com você. A herança em Deus, ela não é perdida, porque ela não parte de nós, ela parte de Deus. Imagine, gente, tudo é nosso. Eu dizer para você que tudo isso é nosso. O que é de Deus, gente? Se eu sou o pai, está ali o Márcio, meu filho, vai lá. Eu tenho 300 empresas. Ele é meu filho. Automaticamente, quantas empresas você tem? 300 empresas. Porque tudo que é meu, é seu. Só que eu não estou de boca falando isso daí. Existe um pacto, existe uma herança selada entre eu e você. Fechado? Fechado. Humanamente falando, se eu morrer, quem que assume tudo? Ele. Deus morre. Jesus morre. Então nós vamos herdar tudo isso em vida com Ele. Uma parte é para essa vida e outra parte é para uma vida eterna. Amém? Como nós reinamos em vida? A partir dele. Nós temos a maturidade para viver, trabalhar, existir a partir de Deus. Agora, tudo que nós vamos fazer são heranças que vêm através da palavra de Deus para nós vivermos da seguinte maneira: o meu emprego é para a glória de Deus, o casamento para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, porque isso vai manifestar dos céus a herança na terra. Aí os filhos são criados para a glória de quem? De Deus. Aí nós vamos pegar e encher as nossas aljavas, né, que é onde coloca as flechas, dos nossos filhos. Então o foco da nossa vida será para glorificar a tudo que nós vivemos, vamos glorificar a tudo que nós tivermos é para a glória de, quer comamos, quer bebamos, é para a glória de, isso é maturidade. Se hoje você pode comer uma pizza, você come a pizza para a glória de Deus. Se hoje você vai comer arroz e feijão, é para a glória de Deus, porque você tem maturidade para passar por isso, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? O segredo da tua vida, a base da tua vida, não está nas coisas humanas, está em Deus que te fortalece, te sustenta. Quantas vezes não passamos privações? Quem já vendeu almoço para ter a janta? Está aí ainda, irmão. Quem já teve que ficar um dia sem comer? Quem já passou mais de um dia sem comer, mas não foi por causa de jejum? Teve que ficar sem comer. Quem queria tomar o café e não tinha para tomar? E hoje está aqui me ouvindo? Não morreu? Isso é muito mais forte do que você pode imaginar. Aquilo que para você pensa que está te faltando hoje, pode te fazer melhor amanhã. Aprender a valorizar aquilo que Deus colocar nas suas mãos.
Você nunca vai aprender a valorizar as coisas se você não souber o valor delas. Você precisa aprender o valor. Hoje, qual é o grande problema da nossa geração? É a segunda, né? Que eu já não é mais da minha, que eu já estou mais velhinho. Mas não sabe valorizar. Hoje um filho não valoriza um quarto que tem. Hoje um filho não valoriza a comida que come dentro de casa. E antigamente? Eu sabia o que era ir para a feira com meu pai, mesmo a contragosto. Eu sabia o que ia ficar na porta do mercado quando não conseguia vender todo o limão na feira. E os amiguinhos tirando sarro da minha cara. Será que os nossos filhos sabem o que é isso? Tem tudo na mão e não sabe valorizar. E é um peso muito grande quando é para lavar uma louça. Não sabe valorizar. E eu digo, não merece herança. Mas a gente dá. A gente dá. Mas não merece herança. Aí a gente pergunta, mas apóstolo, qual é a mente que tem que ter uma pessoa madura? Entendeu? É o Paulo. Paulo, ele mostra isso para a gente. Mas eu quero compartilhar Romanos capítulo 8, versículo 15. Espero que vocês estejam recebendo essa palavra no coração, amém? Está edificando sua vida? Você que está em casa, espero que você esteja sendo edificado. Deus tem dado uns temas ao meu coração, que eu tenho, até você pode ver, para ministrar, tem que ministrar de pouquinho em pouquinho, senão fica aquele negócio, tipo assim, a gente vomita um monte de coisa, o pessoal não entende nada, né? Mas de pouquinho em pouquinho levar você a entender. Romanos 8, versículo de número 15 em diante. Ó, diz assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ponto. Pega aí só isso no seu coração, só esse pedacinho, daqui a pouco a gente continua. Olha só, você não recebeu um espírito de escravo, você recebeu um espírito de filho. Um filho tem sentimento diferente do escravo? Sim ou não? Tem. Porque o escravo sabe que por mais que faça, ele nunca vai ser filho. O escravo é escravo. Ele tem um tempo para estar ali. Até se a gente entrar no lado da escravidão, a gente vai ver que tem um tempo para ele estar ali. Ele é um administrador só. E o filho? Filho é o herdeiro. O escravo administra. E o filho herda. Não importa a idade. O escravo, ele tem a maturidade para ir administrando até que o filho se torne maduro. Então, enquanto isso não acontece, ele vai ter que fazer coisas por leis. Não, vai ser assim, a lei diz isso, vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Só que chega uma hora, quando ele amadurece, agora ele vai agir baseado nele também. Porque agora ele tomou o posicionamento de quê? Filho. Agora ele está em condições de administrar. Apóstolo, mas tem a idade? Não, tem maturidade. Maturidade não tem a ver com cronológico, tem que ver com história de vida. Tem meninas, mulheres, que amadureceram tão cedo. Às vezes, por exemplo, tem meninas que começaram a ajudar a cuidar de casa dos seus irmãos com 7, 8 anos de idade. É a mesma maturidade de uma menina que só vai para a escolinha e não tem irmão, não cuida de ninguém com 18 anos? Totalmente diferente. Você tem como colocar o cronológico? Você coloca o que? As experi? Quanto mais experiência você tiver, mais maturidade você vai alcançar. Por isso não fuja das experiências, porque as experiências te prepararão para um futuro muito mais brilhante do que você pode imaginar. Quem está entendendo? A Bíblia nos ensina que quando esse menino deixa de ser escravo, ele deixa de estar debaixo de lei, agora ele vai assumir um posicionamento administrativo como filho. Agora tudo é dele. O que o pai tem é dele. Está dando para entender? Aí Paulo vai dizer o seguinte: como que isso acontece? Agora eu não tenho mais medo. Eu não me relaciono com Deus com medo. Olha, se eu não fizer isso certo, Deus me castiga. Se eu não fizer aquilo outro, Deus me mata. Ah, não sei o quê. Ai, Deus não quer isso. Você já percebeu que a imaturidade humana nos relacionamentos é a mesma imaturidade com Deus? Exemplo. Um pai chega para o filho e diz assim: filho, não faça aquilo. É uma regra? Sim ou não?
É uma regra. Não, não faça isso aqui. Não quero isso aqui. Ponto. O que o filho quer fazer? Contrário àquilo que o pai disse. Mas por que ele quer fazer aquilo? Porque para ele entende que é bom. E o pai sabe que aquilo não é bom. Aí transfere isso para Deus. Deus diz coisas para a gente, não faça isso, isso e aquilo. Bom, mas eu gostaria de fazer de outro jeito porque isso me satisfaz. Isso é bom para mim. Isso é legal. Aí você está olhando para dentro da palavra, olhando para as ordens de Deus e dizendo o seguinte: Deus tem uma vontade e eu tenho outra. A qual que eu vou acatar? A de Deus ou a minha? E infelizmente às vezes nós entendemos que Deus é o nosso inimigo com os conselhos que ele nos dá. E aí acabamos nos relacionando com Deus como que? Com medo. E se eu falhar? Deus vai me pegar. E se eu pecar? Ixi, sabendo o pai como é que é? Não. Isso não é um relacionamento com Deus. Ele te conhece do jeito que você é. Ele sabe quando você falha, quando você acerta e se você vai falhar. E ainda assim, ele não desistiu de você. Isso é amor. Estou firmado em Deus, não se vou acertar. Estou firmado em Deus por causa do caráter dele, que ele é meu pai. Meu pai não vai deixar de ser meu pai se eu falhar. Ele pode ficar magoado comigo, triste, mas ele vai me perdoar. Deus é a mesma coisa, eu não preciso ter medo de Deus. Deus não quer o meu mal. Os conselhos de Deus é para o seu e para o meu bem, para que nós venhamos colher coisas boas lá na frente. Está dando para entender? Então Deus já deixou de ser inimigo. E Deus deixou de ser também aquele que a gente vai ter medo dele, porque o amor lança fora todo medo. Então se eu amo a Deus, eu posso chegar para Deus. Eu não tenho medo da minha esposa. Tenho medo do meu pai. Eu os amo. Eu tenho respeito. Então o que a gente faz? Vou conversar cheio de dedo? Amor, pai. Não, é meu pai. Eu posso conversar com ele. Eu posso mostrar para ele as minhas fraquezas, às vezes as minhas imaturidades para Deus. Mas sem medo de julgamento. Ele vai abraçar você e dizer assim: eu te amo do jeito que você é. Eu sei que você é um filho cabeção. Quem tem mais de um filho aí? Ou quem tem um filho, não sabe que o filho é cabeção? Sabe o filho que tem? Você sabe o filho que tem? E daí eles dão uma surpresa de vez em quando, mas a gente sabe. Quem tem mais de um filho sabe quem é cada filho, como que é o jeitão de cada um. Nós sabemos. E por isso a gente deixa de amar. Tem uns que são mais parecidinhos com a gente. Lá em casa, meu irmão, tem eu, meu irmão e minha irmã. E assim, eles mesmos falam assim: a dos anjinhos, a Dona Maria tem uma uniãozinha assim, mais assim com a Deus, mas por causa de história. Da história que a gente construiu junto, momentos que a gente passou junto. Então trouxe isso mais. Agora, eu não substituo nenhum dos meus irmãos e nem meus irmãos me substituem. Cada um tem seu espaço no coração do pai e da mãe, sim ou não? É assim. É lógico que de uma maneira bem ínfima, perto do que Deus ama. Mas você também é insubstituível no coração de Deus. Você do seu jeitão, atrapalhado do jeito que você é, do jeito que eu sou, você é importante para Deus. E você é filho. E não precisa ter medo do pai. Ele te ama. Apóstolo, mas como eu sei disso? O Espírito testifica no seu espírito. Ele não vai dizer para você assim: você não tem mais direito nenhum à herança. Afinal de contas, você é filho. Quem não tem direito à herança é servo. Por isso que ele diz: vocês já não serão mais servos. Jesus diz: vocês serão meus amigos. Menina, vamos trazer esse negócio mais menina, que tem muito disso, né? O homem vai lá e os dois irmãos vão arrumar o carro. As meninas não têm um laço maior. Às vezes, por exemplo, até quando na família a menina é filha única. Quando ela encontra uma amiga, vou fazer unha, vou fazer cabelo, tá, aquele negócio todo. Não tem esse negócio? Homem não, faz isso aí, mano, esse carro aí e tal. E aí? Vamos rodar de skate, e aí vamos fazer outras coisas, vamos jogar bola, toda uma galera. Mas não é aquele negócio: ai, amiga, ai, meu cabelo, ai, que coisa, ai, minha unha, ai, minha amiga. A best friend, né, que o pessoal brinca, é best friend. Porque eu não tive a irmã, então você fala assim: agora eu tenho uma irmã, a gente se tornou super amigas, próximas, né, Dinil? É assim. Agora Jesus está dizendo assim: vocês também serão meus amigos. Ou seja, eu vou compartilhar da minha vida com vocês,
e vocês vão compartilhar a vida de vocês comigo, nós seremos amigos, vocês não serão mais meus servos, vocês serão meus amigos. E agora Deus diz assim, além de amigos, vocês serão meus filhos. Agora vocês vão herdar tudo que é meu, é de vocês, só que eu não morro, a gente vai reinar junto. Estamos todos juntos. E a gente não tem a completude desse raciocínio, mas a gente estava um pouquinho, tá dando para receber hoje, amém? Ó, aí ele diz o seguinte, ó, e se filhos, ó, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma coisa, uma marca interna, um selo interno da ação do Espírito Santo na sua vida. E se filhos, também nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, Deus tem tudo que tem. Ele compartilhou com Cristo. E através de Cristo Ele compartilhou com quem? Conosco. Vai entendendo como você é milionário e não sabia? Está dando para entender? Tira essa esfera humana e pensa como você é rico. E você se porta como pobre. Pobre de sentimentos. Pobre se culpando. Pobre se limitando. Pobre achando que você não vai ser feliz. Pobre dentro de você. Enquanto você tem um Deus que te amou e te perdoou de todos os teus pecados, te tirou do lamaçal do pecado e disse para você, agora você é meu filho. E agora eu te dou uma herança. E agora o céu é o teu lugar. Agora está comigo, é o teu lugar. Agora você vai viver comigo. Eu vou te dar essa herança. Aí você fala assim, apóstolo, mas que noção é essa? Paulo tem. É isso que a gente vai ver aqui, ó. A consciência de quem entendeu a herança que recebeu. Pois tenho para mim, versículo de número 18, que as aflições desse tempo presente não pode comparar a glória que em nós há de ser revelada. Herança é uma coisa que eu ainda não recebi totalmente, mas eu já tenho ela como uma proposta. Fechado? Então, ó, você vai receber a herança. Porque você é meu filho. O que é essa herança? Aí o Paulo fala assim, mano, o negócio é surreal. Você não está entendendo? Eu tenho para mim que tudo que a gente tiver aqui nessa terra é muito pequeno perto daquilo que a gente recebeu como herança. Mas se nós olharmos da perspectiva de céu, para quem vive no céu, a terra é muito baixa. Para quem vive na terra, o céu é muito alto. Da onde você olha? Qual é a herança que você espera receber? Esse negócio, eu sou filho do rei, do dono do ouro e da prata. Então eu quero ouro, quero prata aqui. Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O meu reino não é desse mundo. Mas o reino que é do outro mundo é vosso. Por quê? Ele reina. E nós reinaremos. É isso que Apocalipse diz. O pessoal se preocupa com a volta de Cristo e a destruição, mas você esqueceu que começou o seu reinado? Nossa, é mesmo, apóstolo. Eu estava pensando que Jesus vai vir destruir, mas você está com medo? O filho tem medo do pai? Que tipo de relacionamento você tem com o pai? Não, o pai vai vir, né? Jesus vem, nos leva para diante do pai para que nós venhamos reinar com Cristo. Então a volta de Cristo significa do início de um reinado. Seu e meu, nós junto com ele. Como vai ser? Aí ele vai ensinar para nós, que a gente não sabe muito bem lidar com isso ainda não. Então a gente vai seguir os passos do filho. Por que Deus está transformando o seu caráter e trazendo maturidade para você hoje? Porque você vai reinar com Cristo, irmão. Você não vai ficar sentado com boca aberta, olhando, não, você vai reinar com Cristo. Você é um administrador do céu na terra. Está dando para entender isso? É a nossa escolinha, é o nosso dia a dia. Por isso que Deus quer mudar o seu caráter. Por isso que pessoas arrogantes não subirão ao céu. Por isso que pessoas que são egoístas não subirão ao céu. Pessoas que não vão fazer a vontade de Deus não reinarão com Ele, porque Ele não é Senhor. Por isso que Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando na sua vida. É tempo de amadurecer. É você se entregar ao tratamento de Deus. Deus moldar o seu coração. Afinal de contas, você é herdeiro de coisas grandes. Amém? E ele diz assim, ó: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente
não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem já passou uma luta extrema, muito grande aí? Já passou? Não dá para comparar com aquilo que você vai receber. Quem já ficou feliz com uma coisa extremamente feliz, surreal, chorar de tanta alegria, ainda assim é pequeno. Nada. Coronavírus dói no coração, tudo isso que está causando, mas não dá para comparar com o que há de ser revelado. Apóstolo, comprei minha casa, que alegria, não dá para ser comparado. Casei com a pessoa que eu amo, não dá para ser comparado. Me tornei mãe, pai, não dá para ser comparado. Minha empresa bombou milhões, não dá para ser comparado. Por quê? É eterno, nada perde. O valor não é cambiável, não oscila. Não é o dólar está alto, o dólar está baixo. O dólar está alto, o dólar está baixo. Existe coronavírus, não existe coronavírus. Existe doença, não existe doença. O herdeiro herdou todas as coisas de Deus e são coisas imutáveis. E lá nada perdeu o seu valor. Continua o mesmo valor, continua sendo a mesma herança e você continua sendo o mesmo filho. Nada mudou no céu. Está dando para entender? E aí ele continua dizendo, não dá para comparar. Porque a criação aguarda em ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Olha que interessante isso. Imagine só, fico pensando, a gente tem uns trabalhos assim próximos, de questão de orfanato. Imagine uma pessoa num orfanato, sabendo que o seu pai vai vir buscá-lo. Imagine como fica o coração. Cheio de sonho. Agora imagine uma pessoa solta no orfanato sem ninguém para ir buscá-la. Tem esperança? Não. Você tem esperança dentro desse orfanato, irmão? Você foi adotado. E Deus vai te enchendo de esperança. Ó, existe um novo céu. Existe uma nova terra. Eu vou vir buscar vocês. Eu vou vir. Vou te levar para o lugar que é teu. Um lugar que eu preparei para você. É, Senhor? É. Aguarda um pouquinho. Fica aí. Já está garantido, você é meu filho. Eu não vou voltar atrás. Eu vou vir para te tirar daí. Só que enquanto isso não acontece, vai aprendendo a viver um com o outro aí. Já já eu pego vocês e levo para a terra de vocês. Para o lugar celestial. E aí a gente fica tudo dentro do orfanato dizendo o quê? Quando o pai vai vir? Será que ele vem amanhã? Será que ele vem depois? Eu estou na maior expectativa. O que será que ele preparou para a gente? Aí a gente fala assim, não sei. Vamos ver o que ele preparou para a gente. Você está recebendo no seu coração, irmão? Aleluia. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo de número 6 em diante, para a gente fechar. Está recebendo essa palavra no coração, irmão? Eu falo que essas daqui eram aquelas mensagens que eu prego e depois eu tenho que ouvir de novo, para raciocinar tudo aquilo que eu falei, que Deus colocou no coração. Mas presta atenção no que a Bíblia diz aqui. Ó. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus
preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não compreenderam a mensagem que Jesus veio trazer do céu, mas nós compreendemos, amém? E aí diz, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ele, por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita essas coisas, ele não entende essas coisas, é maluquice. Tudo isso que eu estou pregando aqui para você é uma maluquice, é doideira. E tem pessoas dentro da igreja que dizem o quê? Não, eu não quero saber, não, eu quero resolver meu problema agora. Você é humano, é mortal e não se converteu. Por quê? Porque sua vida se resume somente à satisfação do seu ventre, isso é idolatria. Agora, aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele está animado com outra coisa. Ele está focado em outra coisa. Por isso que ele não vai desistir diante das dificuldades. Porque ele alimenta a alma dele de uma outra coisa, de uma outra herança corruptível. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda nem sequer subiu ao coração do homem, mas o Espírito Santo tem revelado aos nossos corações. É aquilo que a gente sente e perde palavras para expressar. Está dando para entender? E aí ele continua dizendo assim, ó, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí ele responde, mas nós temos a mente de Cristo. O entendimento é diferente. Por isso que me dá um confronto muito grande quando você ouve pessoas falando, não, você não vai estar com Deus. Então eu vou reinar com quem? Você não verá Deus. Você não vai estar no céu de Deus. Então eu vou para onde, gente? Se a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo, aqui e lá. Mas como a gente reina aqui se esse mundo sistêmico não é de Deus? A gente começa reinando em nós. Porque o Espírito Santo vai fortalecer você. Para que você tenha uma vida espiritual. Você reinar em você. O Espírito Santo te fazer ser dono dos seus sentimentos. O Espírito Santo dominar a sua vida a ponto de transformar o seu caráter. O reino de Deus vem e se instala em você. E aí os valores começam a vir. E aí você vai vivendo o reino de Deus. E vai fluindo. E as pessoas, você está maluco? Fala, estou chapadão. O que está acontecendo que você está tão feliz? Por causa do reino. Estou influenciado pelo reino. Cultura do reino. O reino está fluindo a partir de mim. Aí você vê as lutas e fala, mas Deus vai se manifestar com glória. Olha só as dificuldades. Mas eu que sou culpado dessas dificuldades. Mas eu sei que eu sou em Deus. Eu vou mudar a minha história. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu sou herdeiro. Eu sei que sou co-herdeiro com Cristo. Eu não vou viver com acusações. Eu vou tomar posse de todo esse banquete que Deus preparou para mim. Eu vou me assentar na mesa como filho de Deus.
Não vou viver com frustrações, não vou viver com acusações. Eu sou mais do que vencedor. As pessoas estão dizendo que não vai dar nada certo. Deus é que tem a palavra a meu respeito. Eu sou governado pelos céus e não estou perdido na terra. Deus governa a minha, a sua vida e por isso vai dar tudo certo. Ah, apóstolo, é assim, porque nascemos de Deus. A nossa mente é diferente. Ah, mas é a sua história? Eis que o meu passado foi apagado. Nova criatura eu sou e agora eu vivo pelos valores de Deus. Agora a coisa é diferente. Ah, mas eu não entendo, isso é uma loucura. Não é uma loucura, é loucura porque você é carnal. Uma mente carnal não entende. Ou você tem a mente de Cristo, ou você tem a mente do homem. A mente do homem vai ficar perdida. A mente de Cristo transformará a tua vida. A mente de Cristo. Como que é a mente de Cristo? Santa, sarada, salva, coração salvo, liberto, viver em paz. Em paz. Tem muita gente que não vive em paz, precisa se conhecer, precisa conhecer a Cristo. Ele dá a paz que excede todo entendimento. Amém? Consegui fazer você entender um pouquinho de quão rico você é? É lógico que a gente é tão pobre, eu sou tão pobre, você é tão pobre, que a gente tem que usar coisa pobre para dizer da riqueza do que é ser filho de Deus. Imagine, eu fico imaginando aquela cena de quando os assírios cercam a cidade e a fome. E aqueles leprosos estão lá do lado de fora. Gente, e se coloca no lugar de um leproso. Você fala, o leproso tem esperança de quê? Morrer. Principalmente naquela época. A lepra é uma doença terrível, principalmente naquela época. Se hoje seria terrível, como imagina aquela época. Agora imagine você condenado a morrer, lascado, rachado na emenda, ruim o negócio, e você descobre que tem um banquete lá, gente. Foi o que aconteceu com aqueles leprosos. Imagine só eles se fartar, irmão. Você fala, Jesus, os caras se fartaram, se alimentaram. E aí um olhou para o outro e disse assim, a gente devia ir lá contar para o pessoal, não é? Sim ou não? Eles falaram assim, se a gente for lá para a cidade, os caras vão matar a gente, porque a gente é leproso. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de barriga cheia. Vamos fazer o seguinte, já que Deus fez alguma coisa ao nosso favor, vamos fazer a favor de alguém? Vamos. O que eles fizeram? Foram até a porta da cidade e falaram assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O que foi? Gente, todo mundo esqueceu de lepra. Todo mundo esqueceu que esse cara está doente. Todo mundo ficou de olho no quê? No prêmio do anúncio. E aí aqueles leprosos disseram, seguinte, não sei o que aconteceu não, mano. Vocês estão morrendo de fome aí de bobeira. Porque nós, leprosos, também estávamos com fome. E aqui, nós fomos até lá o acampamento dos sírios, lá tem muito alimento. Deus proveu. Se eu fosse vocês, eu saía daí e ia lá comer. O que aconteceu com o pessoal? Irmão, falou que comida é nós. Falou que comida é com a gente mesmo. Saíram tudo correndo até o lugar do banquete. Não se conta se aqueles leprosos continuaram leprosos, o que mudou? Mas na verdade, eles estavam evangelizando com uma boa nova do que eles receberam. Este é o nosso trabalho. Fomos sarados para anunciar para pessoas famintas que existe um banquete preparado por Deus. Nós somos pecadores, famintos, que tivemos a nossa experiência com Deus e precisamos levar essa experiência a outras pessoas. Você precisa anunciar. Tem gente sem essa perspectiva deles serem filhos de Deus. E você precisa compartilhar essa boa nova. Você está dizendo, você está passando fome aí, Deus tem um banquete para você, querido. Vem aqui, Deus tem um banquete para a sua vida. Você está aí, morto nos seus delitos, morto nos seus pecados, e Deus quer te fazer filho dele, te dar uma herança, te dar vida e vida com abundância. Amém? A vida aqui na terra depende do seu posicionamento com Deus, e a vida no céu depende do posicionamento que Deus teve com você. O que te falta?
O posicionamento de Deus ou o teu? Simples assim. O que precisava fazer para o céu, Deus fez. O que precisa fazer na terra vai se manifestar através de você. Deus chamou você para manifestar após, mas ainda não é manifesta a plenitude. Ainda não é manifesta a plenitude. Isso já empolga o nosso coração. Imagine quando for a plenitude. Imagine quando for tomar posse mesmo da herança. Chegou lá, está lá. Anjaiada todo, querubim, o exército celestial, tudo parado. E nós chegando na parada. E aí os anjos adorando ao Senhor e dizendo, santo é o Senhor. Só ele para ter essa ideia que esse povo doido. A multidão celestial aplaudindo assim. Mas não é você não, viu, irmão? Não pense que está aplaudindo você não, está aplaudindo ele. Porque eles estão dizendo, santo, santo é o Senhor. Só ele para ter essa ideia, mano. E os anjos devem comentar tudo assim, né? Trazendo aqui para o nosso pensamento. Os anjos devem ter comentado assim, mano. O que é que os anjos veem que os fazem adorar? Essa doideira de Deus aí. Pega um monte de gente atrapalhada e faz deles filhos. Pega um monte de gente sofrida na terra, sofrida pelo seu próprio posicionamento, ainda acredita neles, capacita eles, cura eles, ainda dá salvação e ainda dá um reino. É demais. Acho que eu falo assim, Deus, isso é tremendo. Nem eu teria essa ideia. Falar, você não é Deus. Eu sei. Eu tenho um projeto. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Eu é que faço do caos trazer bonança. Eu sou Deus do milagre. Eu sou Deus que faço essas coisas. Eu pego pessoas que eram sem paternidade, sem ninguém, eu faço tudo meu filho. Eu assumo tudo. Adoto todos eles. Hoje o Senhor te adotou em Cristo e você é mais do que vencedor. Você é riquíssimo. É que você não enxergou ainda essa riqueza. Por isso você fica frustrado. Espero que você tenha entendido um pouquinho dessa paternidade sobre o teu coração. Para você nunca mais ficar frustrado. Você é muito, muito mais forte do que você pode imaginar. E você pode ser muito melhor do que você tem sido. Porque você tem alguém que te capacita. Você pode ser o pior. Você pode ser pior do que você está sendo. Mas você pode ser muito melhor do que você está sendo também. Depende muito a quem você ouve. Depende muito por quem você é guiado. Se você for guiado pelo Espírito de Deus, é porque você é filho de Deus. O caráter de Deus vai estar em você. Deixe o Espírito Santo te guiar. Romanos 8,14 diz isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Qual a decisão que você tem que tomar desesperadora? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ponto. Apóstolo, você não precisa nada. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não vai tomar decisão nenhuma. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você é filho de Deus. E Deus tem o melhor a teu respeito. Quem recebe essa palavra no coração? Vamos aplaudir ao Senhor.